risco da vitimização do Bolsonaro preso, né? Vamos ver junto aqui, ó. Há um mês atrás, uma pessoa pela qual eu tenho enorme admiração, Nassif, e creio que você também, eu considero uma das pessoas mais bem preparadas do Brasil, que é o José Dirceu. Sim. O José Dirceu deu uma entrevista há um mês atrás, mais ou menos, que eu acho que não foi bem compreendida. O José Dirceu disse: o presidente Bolsonaro, e da maneira correta que é de tratar o Bolsonaro, sempre pelo último cargo que ele teve, é o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, dadas as suas condições precárias de saúde, não tem condição de ficar na papuda. O mais recomendável para o presidente Bolsonaro é ou uma série especial na Polícia Federal, mas de maneira mais conveniente, prisão domiciliar. Agora, eu entendo. Você sabe qual é o problema aí? Esse sujeito é tão vulnerável, tão fraco, tão poltrão, que ele não conseguiu segurar a peteca nem na casa dele, nem em prisão domiciliar. Como é que fica? Mas aí, Nassif, com prisão domiciliar, com atendimento médico constante, não haverá vitimização possível. Apenas dos fanatizados, 20%. Mas se, por exemplo, me parece que o governo tem tido uma atitude exemplar. Nenhum ministro do governo fez, até agora, pode mudar, política é variável. Até agora, nenhum ministro do governo fez nenhum comentário. Sim. O presidente Lula fez um comentário sucinto e correto. Cabe à justiça decidir. Perfeito. E, da minha parte, me parece que o campo da esquerda deve celebrar o cumprimento da justiça e o fortalecimento da democracia. Mas eu não comemoraria a prisão do Bolsonaro. Eu celebro o cumprimento da justiça e o fortalecimento da democracia. Perfeito. E creio que provavelmente acontecerá com o Bolsonaro o que aconteceu com o Collor. Ele terá uma brevíssima, se tiver passagem pela papuda, que será convertida em prisão domiciliar. Me parece. Foi o que o Lula fez, né? O Lula não comemorou a prisão, celebrou a evolução das instituições democráticas, né? Que esse é o caminho mais provável e me parece é o cenário mais favorável para que não se produza o que poderia produzir, ao que não se produza algo cujos efeitos ninguém controla, Nassif. Está lá no Júlio César do Shakespeare, que foi traduzido no Brasil. Sabe quem traduziu o Júlio César do Shakespeare no Brasil? Milor Fernandes. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda. Sabe por quê, Nassif? Essa é a minha preocupação. Eu vou dizer isso com muito cuidado agora. O Carlos Lacerda traduziu o Júlio César do Shakespeare. E eu sempre tive uma intuição. Eu digo, ele traduziu o Júlio César do Shakespeare porque há uma cena que se reproduziu na história do Brasil. É a famosa cena em que o Júlio César é assassinado no Senado, o Brutus leva o corpo do Júlio César para o fórum e faz um discurso. E ele diz, não que eu não amasse a César, mas eu amo ainda mais a República. Por isso ele foi sacrificado para que a República não virasse império. Aí entra o Marco Antônio e faz um dos mais famosos discursos da obra shakespeariana. O Marco Antônio entra e diz, eles, os senadores, dizem que César queria ser imperador. De minha parte, nunca escutei ele dizer isso, mas eles são homens honrados. But they are honorable men. Quando ele fala a primeira vez, você leva a sério. Quando ele fala a segunda vez, eles dizem que César queria ser imperador. Eu, que privava de sua intimidade, nunca soube disso, mas eles são homens honrados. O público já ri. Quando ele diz a terceira vez, afirmam que o Júlio César queria ser imperador. Mas como se eu nunca soube? But they are honorable men. Agora já querem matar os senadores. E o Júlio César remata, dizendo assim, no final do discurso, um discurso notável, ele termina no final do discurso. E Júlio César, no seu testamento, deixou uma moeda para cada um dos cidadãos. Pronto. Produz-se uma revolução e aqueles que antes apoiavam a Brutus agora querem inchá-lo. Porque quando a multidão é desperta, ninguém a controla. Por que Carlos Lacerda traduziu Júlio César? Eu tinha essa intuição. Eu disse, porque aconteceu no Brasil em agosto de 1954. O Getúlio Vargas, vilipendiado por todos, perdendo a sua base, perdendo a popularidade, desacreditado, prestes a sofrer a humilhação máxima, que é uma segunda deposição, a morte em vida. O que faz Getúlio Vargas, num gesto político único na história do Brasil, ele sai da vida para entrar na história e adia, o que não é pouco, Nassif,
o gesto político do Getúlio Vargas adiou o golpe da direita por 10 anos neste país. Sem o gesto do Getúlio Vargas, nós não teríamos Juscelino Kubitschek, nós não teríamos Brasília. Ele adiou por 10 anos o golpe da direita. Mas o suicídio do Getúlio Vargas produziu uma reviravolta na política brasileira que poderia ter dado origem a uma revolução. Sem dúvida. Pois bem, você percebe o meu cuidado, Nassif? Você percebe o meu cuidado? O que nós temos que ter consciência histórica é que não podemos permitir a vitimização do Bolsonaro. Essa é a minha única preocupação. Toda razão. Fundamental, fundamental. João César Castro Rocha, um cara, eu gosto demais essas análises dele, trazendo literatura, sempre buscando a história, né? É materialismo histórico, resumindo isso aqui, né? Buscando a história para explicar os fatos presentes, contextualizando com literatura. É bom demais, né? Bom demais. O Benhur aqui, ó. Portinho é top. Espalha isso aí, Benhur. Espalha essa notícia aí, ó. Um abraço, camarada. Muito obrigado aí pelo teu carinho conosco aí. Maria Cristina, deixe seu like, gostei, joinha. Bolsonaro na Federal, diz o amor prevalece aqui, ó. Não sei quem é que tá por trás desse perfil. O amor prevalece. Prevalecerá sempre, né? Maria Cristina, vai faltar vaga na cadeia para tantos corruptos golpistas, né? Isso aqui, ó, do Bolsonaro não cair nessa esparrela da vitimização do Bolsonaro, né? O cara passou um aparelho de solda na tornozeleira, gente, sabe? Assim, eu venho dizendo há muito tempo que o destino do Bolsonaro ia ser uma domiciliar. Eu acho que vai acabar saindo essa domiciliar. Porque é da história do Brasil também, não deixar o Collor tá numa domiciliar lá curtindo uma baita de uma cobertura, né? Bolsonaro fatalmente vai também para domiciliar, gente. Não se surpreendam quando isso acontecer, tá? Não se surpreendam. E as notícias da família, hein, gente? As notícias, o pessoal aí cogitando a Michele como vice do Tarcísio já, né? E acabou de entrar essa aqui, ó. No portal do ICL, ó. Ex-chefe da Receita Federal envolvido no caso de joias de Bolsonaro é demitido pela CGU. Olha aí. Servidor está impedido de ocupar cargo público federal. Essa criança aqui, ó. Não me lembro nem o nome, nem vou pesquisar o nome desse cara. Mas eu só me lembro, vocês vão se lembrar também, que ele era o chefe da Receita Federal. E ele tentou ligar lá para o cara que estava fazendo a fiscalização da Receita e tentou exigir que o cara liberasse. Vocês lembram disso, desse telefonema? Ele falando para o cara, não, tem que liberar essas joias porque é do presidente, da esposa dele e tal. E aí o cara lá, o servidor público, que estava lá no balcão da aduana, assim, com o escudo da estabilidade, né? Não é à toa que eles querem acabar com a estabilidade do servidor público na reforma administrativa. O servidor lá com o escudão da estabilidade falou para ele no telefone, não vou liberar porque seria algo ilegal. Mais ou menos nesse sentido aí, né? Então, eu me lembro muito bem desse episódio com esse indivíduo aqui, ó. Esse indivíduo demitido pela CGU. Notícia quentucha. E a